places, worn out faces. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. E aí? Aqui é o Zangado de Sagas, e a saga que eu trago pra vocês hoje, contando toda a história, analisando e, claro, trazendo algumas informações nerds extras também, é a saga Gears of War. Vídeo de saga geralmente são mais longos, vocês sabem como é, né? Então não vamos enrolar não, vão lá, prepara um lanche, coisa light pra não engordar, se acomoda, fica confortável e vem com o tio. Gears of War é um game em terceira pessoa de ação em gênero sci-fi, ficção científica. O jogo foi lançado em novembro de 2006, desenvolvido pela Epic Games e distribuído pela Microsoft, disponível para Xbox 360 e PC. Um dos criadores, diretor e manjador do futuro de Gears of War é Cliff Bleszinski, apelidado de Cliff B. Cliff, na sua adolescência, sempre foi fodão nos esportes e tal, mas apesar de ser um garoto popular na escola, ele sempre foi muito tímido e preferiu games a esportes. Não tem jeito, jovens, o sangue nerd sempre fala mais alto. Não tenham vergonha disso. Ele começou sua carreira como programador aos 17 anos, quando desenvolveu seu primeiro jogo sozinho, chamado The Palace of the Sight, jogo point and click de aventura, e pouco tempo após isso ele já montou sua própria empresa chamada Syndicate Productions. Já com ela, ele enviou uma cópia do seu game para Tim Sweeney, dono da Epic Games, que gostou muito e ficou impressionado com o talento de Cliff, sabendo que ele havia criado o game sozinho e o chamou para trabalhar na empresa. Cliff conseguiu realizar seu sonho ainda muito jovem e hoje já tem mais de 20 anos de carreira. Quando você tem talento e sorte, não tem quem te derrube realmente. Cliff já participou da produção de vários jogos da saga Unreal, Brothers in Arms, Lost Planet 2, Bulletstorm, Fat Princess, Jazz e muitos outros. E agora vamos falar da história do Gears, mas antes de começar falando direto de onde o game se inicia, eu vou contar aquele enredo que o jogo apresenta logo de cara, antes da gente começar a jogar. Muita gente acha que Gears é um jogo sem história, ou se tem história, não importa, que provavelmente deve ser idiota. Essas pessoas não fazem ideia do quanto elas estão enganadas. Bom, quando um filme, seriado, anime, jogo aborda um universo futurista, a Terra tá sempre uma merda, ou já foi pro saco. Em Gears não foi diferente. A Terra já era, e os humanos já migraram para outro planeta e o chamaram de Sera, um planeta totalmente habitável com dias de 26 horas e uma lua. Os primeiros anos de Sera com os humanos não foi dos melhores, por que será, né? Os humanos são sempre tão maravilhosos. Guerras foram sendo constantemente travadas, matando milhões de pessoas e prejudicando o planeta. Essa foi conhecida como a Era do Apocalipse. Depois que os humanos chegaram a um acordo em Tratado de Paz Mundial, as guerras cessaram por um tempo. Em seguida veio a Era do Silêncio, onde os humanos começaram a reconstrução de tudo, formando novas culturas, artes, expansões de impérios. O problema é que o planeta não possuía fontes para produzir energia, e isso estava limitando os avanços tecnológicos. Então eis que foi descoberto, enquanto procuravam por petróleo, um líquido fluorescente chamado Emotion. Esse líquido era abundante no planeta e no início os humanos tentaram produzir alguma coisa com ele, mas acabou não saindo porra nenhuma e ele foi deixado de lado. Até que a cientista Ellen Cooper desenvolveu um processo chamado Light Mass que conseguiu transformar o Emotion, e após transformado ele seria muito mais poderoso que qualquer outra fonte, e esse processo de transformação era extremamente rápido, simples e barato. Ah, Zangado, maravilha! Os humanos resolveram o problema deles e agora eles poderiam viver felizes para sempre. Ah, tá bom. Vai nessa, jovem. Depois dessa descoberta, a corrida pelo Emotion começou. Todos extraíam e destruíam o planeta atrás desse líquido. Esse período foi chamado de a Era do Ouro,
Países ricos extraíam muito mais que os pobres e as tretas começaram a se formar, e uma nova guerra estava prestes a acontecer. Essa guerra foi chamada de a Guerra do Pêndulo e durou nada mais, nada menos que 79 anos. Só pode ser brincadeira, cara. Eu vejo essas histórias, mesmo sendo fictícias, e não duvido da probabilidade disso acontecer. Se você quiser desistir da raça humana, basta assistir Jornal de Tarde. São as maiores monstruosidades do universo que acontecem todos os dias, isso só no Brasil, imagina no mundo inteiro. Puta que pariu, jovens, é foda. Haviam duas superpotências no planeta. A Coalizão dos Governos Ordenados, que tinha a sigla COG, grupo socialista que pregava a ordem, pureza, trabalho, honra, lealdade, fé e humanidade. Seu símbolo era uma engrenagem que representava pequenas peças de um grande motor que juntos fazem tudo funcionar. E a União das Repúblicas Independentes, que tinha a sigla UIR. Essas duas foram as protagonistas da guerra e após 79 anos a COG conseguiu sua vitória. Um tratado de paz foi assinado e por 6 semanas a COG começou a implantar mundialmente sua política e iniciar os planos de reconstrução até que algo aconteceu. Os humanos descobriram que eles não estavam sozinhos no planeta. Uma raça conhecida como Locust ou Locust vivia nas profundezas do planeta e emergiram. E no prazo de um dia quase erradicaram a existência da humanidade, matando 90% da população do planeta. Eles dizimaram cidades inteiras, não pegavam reféns, não matavam apenas soldados, eles matavam tudo que se parecesse com o ser humano, e esse dia ficou conhecido como o Dia E. A COG se viu forçada a assumir a defesa do planeta para que os humanos não fossem extintos. Houve um soldado que teve grande destaque na Guerra do Pêndulo, Sargento Marcus Fênix, o protagonista do game. Ele teve grandes feitos durante a guerra e recebeu prêmios da mais alta condecoração militar. Ele era uma lenda entre os COG. Marcus passou a lutar contra os Locusts e sempre de maneira exemplar. Ele nasceu para ser soldado. Ele tinha uma frieza assustadora e era um homem de extrema honra. Já há 10 anos lutando contra as forças Locust, na batalha de Ephyria, Marcus recebeu notícia que o local onde o seu pai se encontrava estava sendo atacado por uma horda de Locust. E ele abandonou seu posto e partiu imediatamente para lá. Quando chegou, era tarde demais, o local já havia sido arrasado e Marcus acreditava que seu pai provavelmente estava morto. Por abandonar seu posto, Marcus é julgado e condenado como traidor, e todos os seus atos de glória foram esquecidos e a sua imagem de herói caiu para covarde. Bem típico de pessoas também que tem memória curta. Quando você tá por cima, vem de 100, 200 querendo dar tapinha nas suas costas e falar que você é foda, querendo ser seu amiguinho, e quando você comete um erro, são os primeiros a puxar seu tapete. Marcus foi condenado a 40 anos de prisão, mas após 4 anos ele teve sua liberdade autorizada. E é aí que o jogo começa. Quem o liberta da prisão foi o mesmo homem que teve que prendê-lo, seu amigo de infância e companheiro de batalhas, Dominique Santiago, apelidado de Dom. Ele que é um dos melhores personagens de toda a saga e quem sem dúvida carrega o maior fardo de todos. Dom cresceu em uma família de soldados. Seu irmão mais velho, Carlos Santiago, foi a sua e de Marcos maior inspiração para ingressar no COG. Durante o dia E, Dom teve seus 2 filhos mortos. Sua esposa Maria entrou em profunda depressão e um dia Dom foi convocada para uma missão e quando ele retornou ela havia desaparecido. E sua busca desesperada então começa, enquanto ele assiste seus outros familiares morrerem. Dom usa uma espécie de máscara. Ele aparenta estar sempre de bom humor, quando na verdade seus conflitos internos e sua mente estão muito distantes. Ele é uma pessoa extremamente triste e que só se move todos os dias na esperança de encontrar Maria novamente. Dom aparece no início do jogo e convoca Marcus para o Esquadrão Delta. O líder desse esquadrão era o Tenente Min Yong-King, soldado fiel à COG que aceitou a missão de liberar Marcus da prisão, apesar de não aprovar a ideia de o aceitarem de volta. Pouco tempo agindo como líder do esquadrão, King é assassinado. Inicialmente Dom assume a liderança, mas o talento de Marcus sempre se destaca e aos poucos ele mostra que nasceu
para ser o líder. Outro membro temporário do Esquadrão Delta foi o Anthony Carmine, jovem soldado ainda inexperiente que tinha acabado de se juntar ao esquadrão, e quando ele descobre que estava em missão com o Marcus, ele quase pediu um autógrafo pro cara. Ele entendia o que Marcus tinha feito e não o culpava como a maioria fazia. Por sua inexperiência, Anthony morre logo no início do jogo, e assim se inicia a maldição dos Carmines, que vocês só vão entender conforme eu for falar dos outros games. Outro personagem que entra no grupo Delta definitivamente é August Cole, apelidado de Coltrane. Ele que é um dos personagens mais queridos da saga pelo seu enorme senso de humor. Cole costumava ser um jogador de futebol americano e se tornou um soldado apenas depois do dia E. Cole encara todas as batalhas muito intensamente. E ele, assim como Dom, esconde sua tristeza através das suas piadas. Todas as noites, Cole escreve uma carta para sua mãe, de coisas que aconteceram com ele. A questão é que a mãe de Cole já morreu. Ele sente uma falta dela tão grande que escreve coisas que ele gostaria de ter dito para ela antes. Isso, jovens, vocês podem levar para a vida de vocês. Nossos pais não são eternos. Eu sei que certos relacionamentos são difíceis por N motivos, mas um dia eles irão partir e vocês vão sentir saudade. Porém, é uma saudade que a gente não pode fazer nada. Então entendam seus pais e tentem ter um melhor relacionamento com eles. Cole recebeu várias oportunidades de subir de patente, mas recusou todas, sempre com alguma desculpa. Na verdade, ele fazia isso pelo seu melhor amigo e último membro definitivo do Esquadrão Delta, Damon Bear. Bear é de longe o meu personagem favorito, cara, simplesmente por eu me identificar demais com ele. Bear tem um senso de humor sarcástico, ele é antissocial, cabeça dura e muito inteligente. Bear é especialista em mecânica tecnológica em geral. Ele nasceu em uma família rica e nunca teve sonhos em entrar para o exército, mas acabou sendo forçado por seus pais. Bear, quando conhece Marcus, o odeia logo de cara e dá muito trabalho até finalmente ele aceitar sua liderança. Cole sempre tenta segurar a onda de Bear e Dom a de Marcus para que ambos não saiam na porrada. Bear reconhece o talento natural de Marcus e Marcus aprende a tolerar Bear porque sua inteligência é fora do normal e ele consegue pensar em alternativas de combate muito rapidamente. Bear nunca fala sobre seu passado e nós só vamos descobrir o que houve com ele em Gears of War Judgment, que é o último lançado. Então eu deixo para falar quando eu chegar nesse jogo. A última personagem que eu vou comentar é a Tenente Anya Staud. Nossa, Zangado, gata, hein? Sim, muito. Só que essa é ela na versão Gears 3, tá? No Gears 1 ela era assim. Sim, ela parecia um rato, mas eu comia do mesmo jeito. Mas enfim, Anya se juntou a COG porque ela queria ser como sua mãe. Porém, ela não era uma guerreira e ficou como oficial de comunicações, passando ordens para os esquadrões. Na Guerra do Pendulum, ela conheceu Marcus e ambos tinham interesse um pelo outro, mas nada acontecia. Na Batalha de Campos, a mãe de Anya morreu. Nesse período, ela passou por uma enorme depressão e Marcus sempre esteve ao seu lado para apoiá-la. Uma noite, os dois sozinhos, tomando um vinhozinho, ouvindo um rock set, acabou rolando um sesgo. E eles começaram uma relação escondidos. No começo, beleza. Mas com o tempo, Anya passa a se irritar com a situação e o fato de Marcus ir embora todas as noites a deixava muito irritada. O único que sabia era Dom e dizia para ela que Marcus tinha pesadelos sérios todas as noites e temia pela carreira dela se caso descobrissem. Mas mulher com raiva, quem consegue explicar alguma coisa? Me diz, né? Quando Marcus foi preso, Anya ficou arrasada, mas continuou com seus serviços e quando ele foi liberado, ela passou a guiar o Esquadrão Delta via rádio. E o foda é que nem tempo para discutir relação eles vão ter, porque o bicho tá pegando mesmo. O objetivo do Esquadrão Delta é obter o ressonador que iria mapear as cavernas subterrâneas dos Locust, para os humanos assim poderem atacar. A campanha do game é dividida em atos. São 5 no total, dando uma campanha de aproximadamente 5 horas de duração, bem curta, até porque o nível de entretenimento do jogo é muito alto. Você zera e fica com aquela sensação de que acabou muito rápido. Bom, agora eu vou falar de como o game funciona, lembrando que todos os Gears funcionam seguindo a mesma receita de bolo. Então, falando de um, eu já estou falando de todos, daí só vale ressaltar o que foi acrescentado ou retirado quando eu falar dos próximos. Ok? No jogo nós somos capazes de andar, correr, rolar para os lados, dar cover, pilotar algum veículo, além de mirar e atirar.
A câmera do jogo se posiciona na altura do ombro dos personagens e quando nós iniciamos uma corrida, a câmera começa a balançar como se alguém estivesse filmando do lado. É estranho no início, mas não atrapalha em nada, além de ser bem legal. Nós podemos carregar 3 armas no jogo, uma pequena, 2 médias e granada. São 12 tipos no total, uma mais foda do que a outra. Além das armas COG, nós também podemos utilizar as armas dos Locust. A arma que mais se destaca e fez parte de todos os comerciais que envolvem Gears of War é a Lancer. Uma metralhadora que possui uma serra embutida, assim a gente pode serrar ao meio os inimigos, muito foda. Ela é praticamente fixa para todos os jogadores, é sempre ela e mais 2. Essas 2 vai do gosto de cada um. Um movimento que Gears popularizou nos jogos de tiro em terceira pessoa foi o sistema de cover. O primeiro jogo a trazer essa opção, mesmo que de uma forma muito simples, foi Rolling Thunder, jogo de 1986, que dava a opção para o personagem se abaixar e esconder atrás de caixas, muretas. Gears of War trouxe esse movimento de uma forma antes nunca vista. O personagem, além de se esconder atrás de quase todos os tipos de objeto, ele podia se mexer nessa posição de um lado para o outro, levantar mirando e permanecer protegido, atirar sem mirar, que é quando você pressiona o botão de tiro e ele põe apenas a arma por cima da mureta e atira sem mirar certinho no alvo, avançar sobre esses obstáculos correndo e se esconder novamente, além de alternar entre 2 lugares, rolando de um lado para o outro, tudo de uma maneira muito simples. Esse tipo de jogabilidade passou a ser obrigatório em quase todos os jogos de tiro em terceira pessoa. Gears também foi um dos primeiros jogos a seguir o estilo de jogatina corrida de God of War, que God of War trouxe em 2005. Como assim, Zangado? Não entendi. Eu explico. Os jogos sempre seguiram a mesma forma de progresso. Nós passávamos fases, estágios, capítulos, enfim. E entre os processos de cada fase, nós tínhamos os loadings. God trouxe e Gears acompanhou o sistema de jogo que toca direto. A gente não vê loading no game. Na verdade, quando o loading está acontecendo, são durante as cutscenes do jogo. Gears utilizava 2 momentos para isso acontecer. Cutscene, como eu acabei de falar, e o outro eram os momentos em que Jack iria abrir as portas. Jack é um robô que anda junto com o Esquadrão Delta na forma invisível, porque ele não é um robô de combate, e sempre que eles encontram algum obstáculo de consertar alguma coisa, hackear, ou mesmo arrombar uma porta, Jack aparece e leva um tempo para fazer isso. O jogo não tem muito segredo. Nós andamos pra frente, matamos tudo que aparece, e quando um som de guitarra toca, significa que nós limpamos o local e um checkpoint acontece. Mesmo seguindo algo aparentemente simples, andar e matar, os acontecimentos e as batalhas são muito fodas, fazendo o jogador não enjoar nem um pouco do que ele tá fazendo. Os gráficos do jogo são muito bonitos até hoje, principalmente nos PCs, e a cada game foi sendo melhorado consideravelmente. O maior salto foi realmente do primeiro para o segundo, que foi quando a evolução foi mais evidente. Os gráficos do terceiro e do Judgment são os melhores, e a diferença é que os cenários do 1, 2 e 3 são sempre apocalípticos, e o do Judgment, por se tratar de um jogo que se passa antes, como se fosse o Gears of War 0, a gente tem cenários mais coloridos, com natureza, e podem passar a sensação que são mais ricos, mais bem feitos, quando na verdade são apenas de um estilo diferente. Em todas as épocas, o gráfico dos jogos sempre eram tops. Um problema que os 3 primeiros Gears possuem é a renderização lenta, que é quando você olha para um lugar, o gráfico tá feio e depois de um segundo e meio ele fica bonito. Esse tempo foi reduzindo do 1 pro 2, do 2 pro 3 e no Judgment foi totalmente corrigido. O jogo segue bonito o tempo inteiro. A ambientação de todos os jogos é simplesmente fantástica e extremamente variada por várias situações fodásticas onde a gente passa. Fases no deserto, embaixo d'água, no gelo, locais vulcânicos, cavernas, é foda, velho. E de vez em quando tem escolhas de caminhos. Há fases em que ela possui mais de um caminho a ser seguido, e o esquadrão se divide como se fosse a turma do Scooby-Doo, ou escolhe por onde eles vão realmente. Não pensem que isso interfere na história ou alguma coisa, não, nada disso. É apenas um trecho mesmo da fase que vai ser diferente, e um trecho bem pequeno. A trilha sonora dos jogos são instrumentais e muito boas. A música tema dos jogos que tocam nos clipes são sempre temáticas tristes, vocês conferiram no trailer do primeiro jogo e vocês vão conferir nos demais, refletindo sempre o emocional dos personagens. É uma ótima sacada dos caras. Todas essas músicas temas estão na descrição do vídeo para quem quiser ouvir depois. A dublagem do jogo é excepcional.
Os controles não têm segredo, são muito simples e respondem muito bem. A jogabilidade é um fator que não agrada a maioria. Gears, apesar de um jogo de tiro dinâmico, a mira do personagem é absurdamente lenta, assim como os movimentos deles. Isso se deve pelo excesso de armadura que eles carregam. Então essa lentidão para se mover frustra e irrita muito o jogador que até gosta de Gears, mas sempre vai falar mal da jogabilidade. Gears 1 é o mais lento de todos, o que gera a adaptação mais difícil. A partir do 2, os movimentos ficaram mais rápidos e respondendo ainda melhor, mas no geral, Gears é um game de tiro que se move lentamente se comparado a outros. A dificuldade do jogo no geral, jovens, é fácil. Em todos os jogos existe um ou dois trechos em específico que são realmente ânus para passar. Quem quiser ter desafio, é melhor jogar na dificuldade hardcore. Gears of War Judgment é o mais fácil de todos de longe, isso que possui umas condições nele que eu vou explicar depois. A inteligência artificial dos inimigos é boa, eles agem de maneira esperta, tentam flanquear, se escondem, ajudam uns aos outros e existem cerca de 16 criaturas no game, fora os chefes fodões. Eu vou falar de algumas delas para vocês. Drones, também conhecidos como Grubs, são os soldados mais comuns da Horda. Eles se assemelham aos humanos fisicamente, com exceção da pele escamosa e dura. Existem várias classes de drones com roupas e armas diferentes. Wretches atacam em grupos, eles são capazes de escalar qualquer coisa e pular muito alto. Eles aparentam ser bem menos inteligentes que os drones, talvez até sejam domesticados por eles como se fossem cães. Reaver são criaturas voadoras vestidos com armaduras e armas. Eles, assim como os Wretches, são domesticados. Sempre há um drone montando um Reaver como se ele fosse uma espécie de cavalo. O boss do jogo e responsável pela morte do King é o general Ren. Ren passou apenas 1 ano como drone. Nesse período, ele teve grandes conquistas contra os humanos. Ele rapidamente teve mais destaque que os demais, por ser muito maior, mais forte, mais inteligente e agressivo. E acabou sendo promovido, demonstrando que os Locusts têm uma sociedade e são organizados. A movimentação do jogo sempre foi um pouco travada. Eu posso dizer que essa limitação também seria pelas armaduras. No jogo há secrets, que são arquivos de textos e dog tags de outros Gears mortos em combate. O game oferece a opção Co-op, onde o segundo controle assume o dom. Quando você toma dano no game escondendo, você tem o Recovery, que é aquele HP regenerativo. Tomando muito dano ou danos consecutivos, você cai e morre. Quando você joga co-op e cai, seu amigo pode te levantar com uma dose de adrenalina. Se você tomou um dano muito forte, foi despedaçado, morre direto. Em Gears 1 e 2, quando você jogava sozinho e outros personagens eram a máquina, quando você caía, você morria. Eles não te levantavam. A partir do Gears 3, a máquina passou a te levantar também, até porque não tinha lógica os caras não te ajudarem. Outro detalhe é que a campanha pode ser jogada no Gears 1 e 2 inteira em co-op com um amigo. A partir do Gears 3, pode ser jogada inteira em até 4 pessoas, ficando muito mais foda ainda. Eu zerei o Gears 1 o mesmo tanto que eu zerei o Army of Two 1, cara. Foi um dos meus primeiros jogos de 360. Eu zerei além de sozinho com vários amigos diferentes. O jogo também possuía outros modos multiplayers, onde nós podíamos controlar os Grubs. Era COG contra os Locusts. Tinha o modo Warzone, que seria um Team Deathmatch padrão. Assassinato, também no mesmo ritmo, porém você tinha um alvo do time adversário. Annex, que tem que dominar uma área por um tempo e cumprir alguns objetivos que vão aparecendo durante a partida. O multiplayer do jogo foi um dos mais jogados do 360 até hoje. Ele conseguiu desbancar Halo 2 na live e foi muito elogiado, assim como o game também foi. Gears 1 possui 4 DLCs, as 3 primeiras foram lançadas de graça na live, corrigindo problemas do multiplayer, fornecendo novos cenários para as partidas, e a 4ª DLC era paga, trazia novos mapas e conquistas. Gears of War foi muito bem recebido pela crítica mundial, teve média de 9.3, além de vender 6 milhões de cópias para um game estreante. É uma vitória com toda certeza, garantindo uma sequência. O jogo recebeu mais de 100 premiações de revistas e sites especializados. Será que foi foda? Só um pouquinho, né? Então bora pro próximo. Rated M for mature. In your heart, you know it to be true. You know what you gotta do. They all depend on you.
novembro de 2008 foi lançado Gears of War 2, dessa vez a franquia passou a ser exclusiva de 360. Houveram muitos rumores que o jogo seria lançado para PC também e acabou virando uma lenda. E vamos lá pro enredo. O jogo se passa 6 meses após o primeiro, a intro é uma demonstração do que aconteceu no final do game anterior e é uma referência total a Senhor dos Anéis, onde os Grubs seriam os orcs, aumentando ainda mais os seus exércitos e marchando para a batalha. Depois que as cavernas dos Locusts foram bombardeadas, o Emotion, que ficava nas profundezas, foi vaporizado e as pessoas que inalaram isso em grande quantidade acabaram ficando doentes. Essa doença era fatal e se chamava Hustlang, para piorar a situação dos humanos que mal conseguiram comemorar a vitória recente, que eles só conseguiram graças ao Esquadrão Delta. Apesar da doença, os humanos também estavam reforçando seus exércitos e armamentos, acreditando que os Locusts estariam fracos e era hora de vencer a guerra, mas, como sempre, mais merda está prestes a acontecer. Do dia para a noite, 2 cidades foram completamente arrasadas. Tholen e Montavado, as cidades foram tragadas inteiras pelo subsolo, não sobrando absolutamente nada. A maior cidade do planeta, chamada Jacinto, que era comparada a Troia, por dizerem que ela era impenetrável, começou a dar sinais de ruínas, então provavelmente os dias estavam contados para ela ser destruída também. Então a COG desenvolveu uns elevadores que pareciam brocas para lançar seus soldados nas profundezas e irem atrás dos Locusts e descobrir o que eles estavam fazendo. São quando eles descobrem que os Locusts têm um líder, ou uma líder, a rainha, e é claro que o Esquadrão Delta vai ficar na frente de toda essa operação com a liderança de Marcos. Logo no primeiro instante você vai se deparar com um novo integrante do Esquadrão Delta, Benjamin Carmine, o caçula dos irmãos Carmine. Assim como seu irmão do primeiro jogo, ele é recém-chegado e inexperiente. Quando ele encontra o Marcos, ele fica bem nervoso e você tem a opção de treiná-lo ou não. Não vai fazer diferença na história. O lance de treiná-lo é basicamente o tutorial do jogo, se você vai querer fazer ou não. O bom de você aceitar é porque você vai presenciar mais diálogos entre os personagens compartilhando histórias. Carmine é atrapalhado e aparenta ser covarde, mas ele não é. Na verdade, ele aprende as coisas muito rápido e se torna um grande soldado. Ele é muito emotivo e tem um coração muito bom. Ele é um personagem bem carismático que decidiu se tornar um soldado após a morte do seu irmão. Outro personagem novo é o Tai Calisso, ou Calisso, nascido na ilha de Iroma, de uma família nativa com costumes espirituais. Tai foi criado para ser um guerreiro de seu povo e apenas se juntou à guerra depois do dia E, quando seu povo e ilha foram massacrados pelos Locusts. Tai é considerado como imortal, ele é uma lenda entre os COG. Lutou ao lado de Marcos na Batalha do Pêndulo, onde um salvou a vida do outro. Tai é muito filosófico e sempre fala dos ensinamentos do seu povo, tem um ar muito calmo, mas em batalha sua expressão muda completamente, ele parece ser outra pessoa por sua agressividade excessiva. Tai não se torna um membro do Esquadrão Delta, mas participa de algumas missões com eles. A história de Gears 2 puxa bem mais pro lado emocional, existem muitas cenas dramáticas, inclusive tem uma cena no jogo que é considerada uma das cenas mais tristes da história dos jogos. Mais uma vez, um excelente enredo. A campanha do game é um pouquinho maior, cerca de 6 horas de duração. As novidades que o game trouxe foram as seguintes. Agora foi acrescentado os movimentos de execução. Quando o inimigo está caído, se arrastando, você pode se aproximar até ele e terminar o serviço. Existem várias maneiras de exterminar o oponente caído, além de você, ao invés de matá-lo, você também pode pegá-lo como um refém e utilizá-lo como escudo, usando a pistola e caminhando para frente e atirando. E depois, quando ele não tiver mais utilidade, você quebra o pescoço. Foram acrescentadas mais armas ao jogo, uma delas é a Scorcher, famoso lança-chamas. Foi acrescentado também a granada de gás, além de você poder plantar as granadas nas paredes, criando armadilhas, ou plantar nas costas de um inimigo e assisti-lo explodir. No 1, quando você estava com a Lancer e partir para cima do inimigo para serrá-lo, se você conseguisse encostar nele, já era. Agora não. Se o inimigo também tiver uma Lancer, vai ter choque de serras e quem apertar o botão mais rápido, serra o outro. Muito foda. A inteligência artificial foi ampliada e mais inimigos acrescentados, além de criar mais tipos dos antigos. Eu vou falar de mais alguns. Boomer. São uma versão obesa dos Grubs comuns. São muito mais resistentes e carregam armas extremamente pesadas. Sua pele é muito mais dura que as dos Grubs, tanto que a sua resistência a tiros é bem mais alta. Eles resistem até mesmo a tiro de rifle na cabeça.
Apesar de tudo isso, eles são muito mais lentos e não têm agilidade nenhuma em campo de batalha, se movendo basicamente em linha reta e contando que eles vão matar você antes de você matar eles. Corpsers é uma aranha gigante que era um boss em Gears 1 e se torna um inimigo comum, entre aspas, a partir do 2. São animais domesticados pelos Locusts, utilizados para fazerem as cavernas subterrâneas onde eles vivem. Brumak são as maiores criaturas controladas pelos Locusts, passando até de 15 metros de altura. Diferente dos demais, eles não foram domesticados, e sim escravizados, assim como os Trolls foram pelos Orcs em Senhor dos Anéis. Eles são forçados a fazer aquilo, são equipados com toneladas de armas em suas costas e são uma das criaturas mais difíceis de serem vencidas no jogo. Após a morte do Ren em Gears 1, foi escolhido outro para assumir seu lugar. Esse escolhido foi Scourge. Ele foi o que criou o plano de tragar as cidades para o fundo da terra. Scourge era um sacerdote e pregava a religião entre os Locusts e a chamava de Cantus. Scourge era muito mais brutal que o Ren. Ele decidiu capturar os humanos e escravizá-los até suas últimas forças e deixá-los morrer de fome e sede. Ele é extremamente ágil e forte e é o inimigo principal do jogo. Seu look foi obviamente inspirado no todo-poderoso Predador. O multiplayer do jogo, além de trazer os modos antigos, foram acrescentados mais 3 novos. O Guardião, que parecia o assassinato, a diferença é que depois que o alvo era assassinado, a partida ainda continuava. O Wingman é praticamente um deathmatch em duplas, utilizando o mesmo personagem, e o Meat Flag, que lembra o clássico rouba-bandeiras. Foi criado um modo também chamado Horda, para ser jogado em co-op de até 5 jogadores. Esse modo todo mundo já conhece, cada hora vem um grupo de inimigos maior e mais forte e o objetivo é ir sobrevivendo. O jogo recebeu 4 DLCs, todas de graça, e traziam correções, novos mapas, conquistas, e a última DLC trouxe uma pequena fase extra com cenas deletadas da campanha. Gears of War 2 teve a média de 9.3 nas reviews mundiais, também vendeu 6 milhões de unidades, só não recebeu 100 prêmios como o primeiro. No caso, foram 32 prêmios de sites e revistas especializadas. O multiplayer também foi um dos mais jogados da história da live e é o meu jogo favorito de toda a saga. Após o sucesso absurdo de Gears 1, muita gente duvidava que Gears 2 iria conseguir atingir as expectativas, quando na verdade ele acabou superando todas elas. Crashing sky on the screen. A city drowning in God's black tea. I cannot bear to hear them. Em setembro de 2011 foi lançado Gears of War 3, esse que seria a conclusão de tudo, o último Gears, mas nós já sabemos que não foi o último, então vamos para a história. O jogo se passa 18 meses após Gears 2, Jacinto, a última cidade dos humanos, foi destruída e as cavernas dos Locusts inundadas com Emotion. Mais um tempo de paz se instalou sobre Sera, mas como eles já haviam passado por isso, os humanos se refugiaram em uma grande ilha chamada Vectes e começaram a reconstruir e se preparar para quando os Locusts voltassem. A questão é que não foram eles que voltaram, pelo menos não só eles, né? Os Locusts, depois de 2 grandes derrotas, seus exércitos ficaram muito enfraquecidos e com a exposição direta ao Emotion, a maior parte dos que sobraram acabaram sendo infectados e criaram uma nova raça, os Lambents, que continham grande quantidade de Emotion em seus corpos e por isso explodiam quando eram mortos. Os Lambent passaram a matar os Locusts também. E acabou se tornando uma guerra entre 3 raças. Antes de esperar os Lambents aumentarem ou os Locusts se recuperarem, era a hora dos humanos acabarem com a guerra de uma vez e matar a rainha deles. Era a hora da batalha final.
O Esquadrão Delta tá bem maior dessa vez, tanto que ele foi dividido em 2 times, com 4 pessoas cada um, e no modo campanha nós vamos alternar entre esses times. Um deles é liderado por Marcos, acompanhado por Dom. Anya, uai, zangada, ela não ficava só coordenando? Pois é, durante Gears 2, Anya estava treinando para se tornar uma Gear, e quando os Lambent surgiram, ela decidiu lutar. Mesmo contrariado, Marcos aceitou desde que ela ficasse em seu time para que ele pudesse protegê-la. Não que ela precisasse, né, mas ela era uma excelente Gear, ela só era inexperiente. E o novo integrante do time Delta é Jace Stratton, que teve sua família morta quando ele era criança no dia E, viu seus pais e irmãos serem assassinados na sua frente e só não foi morto porque 2 Gears entraram na casa e o salvaram. A partir daí, ele decidiu se tornar um soldado e vingar sua família. Jace busca forças e paz de espírito na religião, sempre orando por sua família. Ele é um cara de coração muito bom, é muito inteligente, chegando a impressionar até mesmo o Bear em algumas situações. O outro time é liderado por Cole, pelo menos simbolicamente, porque praticamente é o Bear que elabora as táticas de batalha. E além de Cole e Bear, o time também traz Samantha Barney, chamam ela de Sam, filha de um sargento, cresceu admirando as ações de seu pai e decidiu se tornar uma Gear também. Seu pai foi morto em uma batalha, dando mais motivo para sua luta contra os Locusts. Sam, nas horas vagas, é tatuadora, ela é uma grande amiga de Dom e é apaixonada por Bear, que banca o babaca com ela o tempo inteiro para variar e sempre insinua que ela tem uma queda por Dom. E o último membro do time é o Clayton Carmine, o irmão mais velho dos Carmines. Diferente dos seus irmãos, ele é veterano, muito violento e frio. Ele foi a fonte de inspiração dos seus irmãos em se tornarem Gears e se sente culpado por tudo o que aconteceu. Ele tem prazer em matar os Grubs, causando a eles o máximo de sofrimento possível. Antes do lançamento do jogo, o Cliff B disse que o destino do Carmine ficaria nas mãos dos fãs. Camisetas do jogo seriam vendidas e se caso a cota fosse alcançada, Carmine morreria ou não no game. Foram arrecadados $150 mil em vendas de camisetas e o dinheiro foi repassado para uma instituição de caridade. Se Carmine morre ou não, vocês vão ter que jogar, né? A história do Gears 3 chega ao ápice. Toda a cena praticamente é épica e tudo o que vai acontecer vai pro lado emocional. É bem ritmo de final de novela, as merdas vão terminando de acontecer, tudo vai se resolvendo de uma vez, mas é um excelente final. Gears 3 tem aproximadamente 6 horas e meia, 7 horas de duração. As novidades que o game trouxe foram as seguintes: o jogo tinha legendas em BR, novas armas foram acrescentadas, uma delas é a Lancer Retro, que ao invés de serra tem uma lança na ponta, e aí você pode vir correndo e empalar o inimigo, é muito foda. Quando você joga sozinho, agora você pode dar ordens para a máquina, coisa que não havia antes, onde ela fazia o que bem entendia. Durante a campanha e as partidas online, nós vamos ganhar XP, que são utilizados para liberar novas skins dos personagens no multiplayer. Novos inimigos também foram acrescentados, eu vou falar de mais alguns deles para vocês. Former, humanos que foram expostos ao Emotion diretamente se transformaram em Lambents. Agem como se fossem infectados, só que são explosivos. Lambent Drone, não preciso nem explicar, né? Vocês já sacaram. Pólipo, parece uma espécie de caranguejo, talvez uma criatura de cera que foi contaminada. Ele cospe Emotion, contaminando outras criaturas. Com a morte de Ren e Scourge, e 2 grandes derrotas, e o surgimento dos Lambents, os Locusts também partiram pro tudo ou nada, sendo liderados por sua rainha muito gostosa, Mayra. Porra, zangada, ela é humana? Sim, filha de humanos e não tem nenhum tipo de mutação. Ela, quando descobriu os Locusts, passou a estudá-los, seus idiomas e formas de agir. Mayra odeia os humanos e diz que não importa aonde eles vão, eles sempre serão o câncer do planeta. A única forma de vida que deve prevalecer são eles, matando outras para comer, por esporte, por dinheiro, além de destruir o planeta em que eles vivem. Destruíram a Terra e vão destruir Sera. Então ela lidera os Locusts para a destruição de todos os humanos, que seriam um bem maior. Sinceramente falando, o ponto de vista dela não é totalmente errado. O problema é que ela generaliza. Existem milhares de pessoas no mundo podres, só que os bons vão pagar pelos ruins. É uma situação complicada. O inimigo que faltou eu citar é o Berserk. São inimigos maiores que os Boomers, com uma pele à prova de balas, fortes demais e cegos. Agora vem a surpresa. Berserk é a fêmea dos Locusts. No Gears 1 a gente vê uma cena, uma cutscene, onde tem vários drones levando um Berserk acorrentado. Aquilo era uma captura
existem poucas fêmeas, então os drones as capturam e levam para serem violentadas para poder gerar filhotes. Por serem constantes vítimas de estupros, a agressividade do Berserk é absurda. Tudo que se aproxima, ela destrói. Elas não estão na guerra lutando contra os humanos. Elas são levadas como escravas. Em Gears 1, a primeira que aparece é um chefe, porque você tem que descobrir como vencê-la. O multiplayer trouxe um novo modo chamado Beast, onde nós podemos jogar com vários Locusts, não apenas com os Grubs, como era nos games anteriores, combatendo os COGs. Esse modo de jogo é ótimo e lembra um pouco Left 4 Dead quando a gente joga com os infectados. O jogo teve 5 DLCs, todas distribuídas de graça, trazendo novos mapas, personagens e skins, todos voltados para partidas online. Gears 3 teve média de 9.1 nas reviews mundiais e vendeu 7 milhões de unidades, então o adeus do Gears tinha sido com chave de ouro. Cliff B estava muito satisfeito com toda a trilogia e principalmente por ter conseguido agradar aos fãs em geral, só que veio mais um depois. Em março de 2013 foi lançado Gears of War Judgment. Vocês até conferiram um vídeo da meia hora aqui no canal. Judgment não teve total participação de Cliff B em sua produção. Quando isso foi anunciado, já gerou uma certa dúvida quanto à qualidade do game. Cliff B foi profissional, não falou o que ele realmente pensava sobre o game, mas era evidente, cara, quando ele dava entrevistas. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas aconteceu a mesma coisa que God of War Ascension. Eu não sei se a Sony foi lá e anunciou um novo God, a Microsoft saiu desesperada para fazer um novo Gears, ou vice-versa, mas enfim. Vamos começando pelo enredo. O jogo possui 2 campanhas, a primeira delas é o Judgment, que se passa antes do Gears 1. Ela serve para contar um pouco mais sobre o passado do Bear. Ele, que era líder de um esquadrão chamado Kilo, composto por Cole, a cadete Sophia Hendricks. Ela era uma jornalista que após o dia E decidiu se tornar uma Gear. Foi designada a fazer parte do esquadrão Kilo para supervisionar o último integrante do time, que era o Garon Paddock. Garon, durante a guerra entre os humanos, lutava pelo lado da UIR e foi capturado. Com o dia E, os humanos se juntaram e Paddock foi libertado da prisão com a condição de lutar pelos COG e pela raça humana. Todos os soldados prisioneiros ficaram sob supervisão. Sophia ficava de olho nele, por isso o relacionamento de ambos não era dos melhores. A campanha de Judgment, que significa julgamento, começa com o Esquadrão Kilo sendo julgado por seus atos. Eles estão sendo acusados de terem usado um míssil Light Mass para matar um exército de Locust, salvando algumas vidas humanas, mas fizeram isso sem autorização. Em cada ato da campanha é contado por um membro do time. O jogo funciona por meio de narrativa e os 4 jogadores vão alternando a cada capítulo, então todo mundo vai jogar com todo mundo. A história serve mais para um complemento de todo o enredo. Ela é bem simples, sem nenhum acontecimento muito memorável. Se compararmos a história de Judgment com Gears 2 ou 3, fica bem para trás. A campanha dura em torno de 3 horas e meia a 4 horas, e a novidade que ela trouxe foi o seguinte. Como eu falei, a história é contada de forma narrada, e a campanha se move em trechos. Quando você chega em um trecho novo, você vai encontrar um símbolo do Gears. Clicando nesse símbolo vai aparecer as missões opcionais chamadas Desconfidencializar. É mais ou menos assim. Vamos supor que você está com a Lancer e a 12, e uma pistola e uma granada comum. Beleza. Aí você chega nessa missão e lá está a condição, dizendo que antes desse confronto eles ficaram sem munição e encontraram só umas pistolas vagabundas para se defender. Aceitando essa missão, você perde todas as armas e só vai utilizar a pistola. Essas missões deixam o jogo mais difícil, mas contam exatamente como a história aconteceu. Então, se vocês quiserem saber como foi certinho, cada batalha vocês vão ter que aceitar. E quando eu falo que o jogo fica mais difícil, não é tão mais difícil assim não. Então a minha recomendação é que vocês aceitem todas elas.
Elas não são obrigatórias e aceitando seu XP vem dobrado, XP utilizado para skins de multiplayer. Além do XP, vocês também vão liberar diálogos extras para um entendimento maior da história. A outra campanha se chama Aftermath, que se passa durante Gears 3, onde o Esquadrão Delta, formado por Bear, Cole e Carmine, encontram Paddock, que abandonou a COG junto com a Sofia e montaram uma comunidade em Halvo Bay. A comunidade foi arrasada, Sofia sequestrada e Paddock foi o único que sobrou. Ele vai guiar os três até um navio que iria levá-los até Azura, ou seja, é um complemento da história de Gears 3. Essa campanha dura em torno de 2 horas, 2 horas e meia e não possui as missões de desconfidencializar. Então, em termos de história, o jogo está bem simples, sem drama, sem emoção, apenas ação e complementos. O jogo, além das legendas em português, também trouxe a dublagem, com a opção de deixar o áudio original para quem não gostar. A dublagem do jogo ficou boa para alguns personagens, mas a dublagem original é muito melhor. Principalmente para a voz do Cole, que em português fica difícil de escutar. O jogo passou por algumas mudanças estranhas. A primeira delas é que agora tem loading. Você passa de fase, aparece o seu desempenho e um loading acontece. O gráfico do jogo é semelhante ao de Gears 3. E como eu disse lá atrás, as fases são bem mais coloridas e não tem delay de renderização. Porém, coisas estranhas acontecem, como linhas brancas inexplicáveis no meio da tela. E outra coisa, que é ser muito detalhista e chato, mas eu vou falar mesmo assim. Tem uma fase no Gears 1, que é na chuva, onde você encontra locais onde a água escorre do telhado, e se você ficar embaixo dessa água, ela bate na cabeça do personagem ou na armadura dele e escorre. Em Judgment, tem uma fase onde a água escorre. Se você ficar embaixo, ela atravessa o personagem. Vai entender. Outra coisa que eu disse lá atrás é que apesar de Gears ser um game onde você anda e mata, o jogo era muito imprevisível, cheio de momentos fodásticos. Judgment é um jogo previsível. Em quase todas as fases você vai passar por um momento de horda. Vai chegar em um lugar, vai instalar umas armas e vai se preparar para as hordas que irão vir. Os 3 Gears anteriores nunca aconteceu algo desse tipo. Uma coisa legal que acontece é que o jogo se adapta à maneira de você jogar. Vamos supor que você é um cara que gosta de matar os inimigos de perto, com serra, com 12. O jogo vai te jogar grubs com rifles ou boomers. Se você for um cara que mata à distância, o game vai te jogar grubs com rifles e armas à distância. Então às vezes você passa por um mesmo lugar e enfrenta inimigos diferentes. Isso é bem legal. No multiplayer, 2 novos modos surgiram. Overrun. Nesse modo, cada personagem tem uma classe. Médico, soldado, engenheiro. É inspirado em Team Fortress. E também tem o clássico Free for All, cada um por si. E se vale ou não a pena jogar, Gears of War Judgment é um jogo legal de se jogar sozinho. E muito foda de se jogar com 3 amigos na campanha co-op ou em partidas multiplayer. Porém, se você compará-lo aos 3 jogos anteriores, principalmente Gears 2 e 3, ele fica muito para trás. Essa era uma coisa que o Cliff B não queria que acontecesse com a saga e aconteceu. Que o padrão acabasse caindo. Mas como a saga é muito foda, mesmo não saindo um jogo lá, essas coisas, ele acaba saindo no mínimo foda. É difícil ter uma saga que consegue atingir esse padrão, e Gears consegue. Gears of War também possui várias HQs que contam muito da história antes do Gears 1 e entre os jogos também, revelando muito sobre a Guerra do Pendulum, passado dos personagens. Eu coloquei na descrição do vídeo várias HQs em português e quem é apaixonado pela saga tem por obrigação ler. Elas são muito bem escritas e não são histórias idiotas para encher linguiça. Bom, jovens, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, avaliem. Esses vídeos são exaustivos para se fazer. Ainda mais agora que eu entrei nessa maratona de lançar saga para vocês. Vídeos que eu demoraria em média 9 dias para fazer, eu estou fazendo em 4. Para cumprir o que eu prometi, né? Não está sendo fácil, não. Favoritem se puder. Compartilhem nas redes sociais que vocês possuem. Grande abraço a todos vocês, jovens. Tudo de melhor sempre. Beleza? Então, valeu, falou e até mais.